Olá, meus amigos queridos, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem e que a graça e a paz do nosso bom Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós. Amém? Estamos aqui direto da Chácara da Montanha, Serra da Mantiqueira, para hoje mostrarmos aí para vocês algumas colheitas que nós vamos fazer. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês uma coisa muito especial. Essa aqui é a nossa plantação de abacaxi. Olha que lindo, ele já brotando. E ainda não tem nem um ano, só para você ter ideia de como tem dado certo aqui a nossa forma de cultivo. Olha como esses pés aqui estão enormes. Daqui a pouco vai estar brotando também o abacaxi deles. Olha esses aqui. E daí, depois a gente vai poder fazer muitas mudas desses abacaxis que vão nascer. Esse aqui foram abacaxis que a gente comprou no mercado e eu tirei aquela coroa. E aí falaram que não daria muito certo, porque há mais de 2 anos para ele poder começar a nascer do abacaxi, e se nascesse, né? Mas aí a natureza provou que nem sempre tudo é conforme a nossa vontade, mas é conforme a vontade do nosso Pai querido. É só a gente cuidar com carinho, cuidar com amor, né? Que tudo vai dar certo. E graças a Deus tem dado certo aqui com as nossas plantações, tá bom? Agora vamos fazer algumas colheitas aqui e vamos mostrar para vocês. Agora eu vou colher algumas coisas aqui na horta, né? Mostrar para vocês como é que tá a horta. Você vai colher aqui alguns tomates. Você pode ver aqui, ó. Tá vendo? Vamos colher também algumas couves. Olha o tamanho dessa folha aqui, como tá enorme. Mostrar para vocês aqui o tamanho da beterraba. Na verdade, das folhas da beterraba, como é que ela tá desenvolvendo bem, tá? Daqui a pouco a gente já vai poder já começar a colher beterraba. Esse aqui são os pés de quiabo, estão crescendo, tá? Bastante tomate aqui para amadurecer, tá? Como você pode ver. E esse aqui é o nosso alface. Agora eu vou colher aqui um pouco de salsa para colocar no suco. Aqui, mostrar para vocês.
Estão perfeitos, tá vendo? Coloquei aqui dentro da bolsa. Quando chegar em casa, eu mostro para vocês a nossa colheita, tá bom? Tiramos aqui bastante tomarilho, mas não vamos tirar tudo não, né? Porque depois a gente vai colhendo mais aí para o nosso consumo. Já tem bastante maduro. Agora eu vou colher um pouco com vocês aqui a nossa couve, tá? Você vê a nossa couve aí. Deixa eu virar para vocês aqui. Olha o tamanho dessa folha. Ó. Olha, enorme, tá vendo? Aqui essa aqui também, ó. Ó. Vendo? Olha essa. Olha essa. Grande, gigante. Gigante. Gigante, gente. Tá aí, é uma coisa muito legal, né? Tudo orgânico. Tudo orgânico. Aqui. Tiramos agora a couve. Agora eu vou colher também um pouco de alface. Já mostro para vocês. Vamos aqui agora colher uma alface. Tá? Olha, gente. Olha que petado bonito. Bonito o pé, né? Ó. Esse aqui é o suficiente pra gente nesse final de semana. Aqui nós temos o figo. De tão maduro, ó, ele chega e já tá rachando. Tá vendo?
difícil aqui colher, que o figo é uma fruta frágil. Madurinha. Vou pegar o saquinho que caiu aqui. Eu vou colher esse outro aqui também. Deixa eu só botar aqui o figo dentro da bolsinha. Depois a gente mostra pra vocês. Vamos lá colher o outro. Legal. Vou colher mais 2 alfaces. Então essa foi nossa colheita de hoje, né? Colhemos aqui bastante tomate de árvore, tomarilho, colhemos um pouco de tomate italiano, colhemos o alface, como você pode ver, está bastante bonita. Colhemos um pouco de salsa também e colhemos, né? Esqueci o nome disso aqui. Couve. E colhemos couve. Sempre esqueço o nome. Couve, tá? As folhas grandes, tá? As couves estão bem bonitas, ó. As folhas estão enormes. Sem problema nenhum. Sem doença nenhuma. Pra você ter ideia como é que elas estão bonitas. Ó. Que linda. Estão viçosas, estão brilhando. E todas do mesmo jeito. Tá? Também demos alguns alfaces lá para os nossos amigos. Demos salsa também para eles. Figo também, né? Então tá, agora a gente vai para o momento mais importante. Né? Figo tá bonito, ó. Tá, quando ele tá maduro, bem maduro, ele começa a rachar no meio. Né? E os figos estão enormes. Se você olhar aqui em relação ao tomate, ó, diferença. E agora a gente vai para o momento mais importante, que é a palavra de Deus. Até daqui a pouco. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Uma vez estamos aqui juntos para meditarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Mas antes, eu queria muito agradecer a cada um de vocês que se inscreveram no nosso canal, que tem compartilhado o nosso vídeo. Sabe, quero agradecer muito vocês, de todo o meu coração. Porque se não fosse o apoio de vocês, certamente eu não estaria mais aqui postando esses vídeos tão importantes para nós que estamos vivendo nesses últimos dias. Tá ok? Então eu te agradeço de todo o coração. Mas peço mais uma vez, continue aí compartilhando, curtindo cada vídeo que a gente postar, comentando, dando um like, porque assim vocês vão ajudar essas mensagens a chegarem o mais longe possível. E você, de forma indireta, né, vai estar participando aí também na pregação do Evangelho. Tá? Eu te agradeço muito pelo seu apoio, tá bom? É importante essa mensagem que nós traremos hoje, porque nesses últimos dias haverão muitos enganos e as pessoas precisam se preparar para esses enganos, precisam entender o que está acontecendo, tá ok? Então, para contextualizar
vocês, vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12. Verso 7 em diante diz assim: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra. Preste atenção, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Se você voltar um pouquinho aí no capítulo 12, ali no verso 4, olha o que diz ali. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Então, João está tendo uma visão aqui. Nessa visão, ele vê que houve uma grande batalha no céu. E nessa batalha foram expulsos Satanás e os seus anjos do céu. E eles foram lançados aqui para a terra. E é interessante que no verso 4 vai dizer que a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas. Jó, capítulo 38, lá no verso 7, o que Deus vai falar lá? Deus chama os anjos do céu de estrelas. Então, a partir desses versos, nós entendemos que Satanás ele foi expulso com a terça parte dos anjos. Agora, para pensar comigo. Apocalipse capítulo 5, verso 11, diz que no céu são milhões de anjos, milhares de anjos. Você imagina só, Satanás foi expulso com a terça parte. Quantos anjos não desceram com ele? E são exatamente esses anjos, esses demônios, que assolam toda a terra, com todo tipo de engano. 2 Coríntios, capítulo 11, olha o que diz ali. Capítulo 11, verso 14 e verso 15. Olha só o que Paulo fala aqui, nos advertindo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministro de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Você está prestando atenção no perigo? Satanás se transforma em anjo de luz e os seus ministros, aqueles que trabalham para ele, ministro de justiça. Mas Paulo diz o que aqui? Que o fim deles será conforme as suas obras. Mas não para por aí. Olha o que o nosso Senhor Jesus Cristo, lá no livro de Mateus, capítulo 24, ele vai nos advertir também. Olha só, preste atenção nesse texto. Capítulo 24, verso 24. Diz assim: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então você percebe aqui que nesses enganos de Satanás, ele vai operar sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos de Deus. Mas sabe por que os eleitos de Deus não vão ser enganados? Primeiro, porque eles escolheram a Deus primeiramente na sua vida e eles confiam na sua palavra. Mas Paulo vai nos advertir também, lá na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2,
Olha o que Paulo vai falar ali para a gente. Paulo ele vai dizer assim para a gente. Vamos ler a partir do verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Tá vendo? Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. E com todo o engano de injustiça. Sabe por quê? O texto continua dizendo: aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Estamos vivendo em dias difíceis, dias de engano, onde você precisa se agarrar à palavra de Deus. Porque somente na palavra de Deus você vai achar advertências importantes para a vida daqueles que estão vivendo nesses últimos dias. E para continuar essa contextualização, para você entender aonde eu quero chegar, vamos abrir em Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Verso 19 a 31. Nós temos aqui a parábola de Lázaro e do rico, ok? A parábola diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam na mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. E Jesus continua: porque tenho 5 irmãos para que lhes testemunhem, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouça-nos. Eles têm Moisés e os profetas. Ouça eles. Mas ele insistiu: não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Preste atenção. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esse texto aqui é um texto que, infelizmente, é distorcido por muitos religiosos. Pastores se levantam em seu púlpito usando esse texto aqui para tentar provar que há vida após a morte, que quando nós morremos, ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno. Mas preste atenção a uma coisa que eu vou dizer para você. Isso aqui é uma parábola. Jesus gostava muito de pregar por parábola. E o que é uma parábola? Uma parábola é uma narrativa alegórica,
usada para transmitir uma mensagem indireta, transmitir uma lição de moral. E Jesus estava chamando a atenção dos seus aqui a atentarem para os livros dos profetas e para os livros de Moisés. Porque o povo estava se desviando da verdade por não atentar ao que os profetas ensinavam e nem o que Moisés ensinava. Então, através dessa parábola, que é algo fictício aqui, Deus nos chama a atenção para o Antigo Testamento. Olha o que Jesus vai dizer lá em João, capítulo 5, para a gente confirmar essa palavra no seu coração. Olha o que Jesus vai falar aqui. Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Olha o que Jesus diz aqui. Examinais as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Jesus nos chama a atenção para nós examinarmos o quê? As Escrituras Sagradas. Quando Jesus Cristo disse essas palavras aqui, o Novo Testamento ainda não existia. O Novo Testamento só vai existir lá depois de 40 anos da morte de Jesus. Então Jesus está chamando a atenção do seu povo a examinar as Escrituras, a atentar para o que nelas estava escrito. Vamos seguir essa leitura, vamos lá para o verso 46. No verso 46 diz assim: porque se de fato é Jesus Cristo quem está falando, não sou eu. Olha o que Jesus diz: porque se de fato cresces em Moisés, também creris em mim, porque ele escreveu ao meu respeito. Se, porém, não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Eu já falei aqui, o Antigo Testamento ele não pode ser anulado. Porque o Antigo Testamento ele traz ensinamentos preciosos para a nossa vida, importantes para a nossa salvação. E a gente precisa atentar para o que está escrito, não somente no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, porque o Novo Testamento é uma complementação do Antigo. Se você fizer uma leitura minuciosa do Novo Testamento, você vai ver que todos os apóstolos ali, Jesus Cristo, sempre vão buscar a fonte lá no Antigo Testamento. Já falei para vocês aqui que a palavra de Deus não pode ser tirada nada dela e nem acrescentada nada, porque se nós fizermos isso, nós vamos perder a nossa salvação. Por isso que Jesus Cristo fala: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Então isso é muito sério. Vamos abrir Colossenses, carta aos Colossenses. Olha o que Paulo vai escrever para a igreja de Colosso. Colossenses, capítulo 2, verso 8, ok? Olha o que Paulo vai nos advertir aqui novamente. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas. Gente, existem muitas filosofias hoje, em nossos dias, que não estão de acordo com a palavra de Deus. E elas chegam de forma sutil para tentar nos enganar. É por isso que Paulo chama a nossa atenção: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Ele completa: conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. O Antigo Testamento, a lei de Moisés e os profetas, elas testificam de quem? De Jesus Cristo. Elas falam de Jesus Cristo, da obra de Jesus Cristo, dos ensinamentos de Jesus Cristo. E, infelizmente, muito tem dado ouvido a homens, a tradição de homens, e tem seguido doutrinas de homens, doutrinas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Ezequiel,
capítulo 18, verso 20, ele vai trazer algo bastante interessante para a gente aqui, que é o assunto que a gente vai discutir aqui. Bem aqui no início, a alma que pecar, essa morrerá. A palavra alma na Bíblia, ela aparece sabe quantas vezes? Ela aparece mais ou menos aí 1.600 vezes. E toda vez que essa palavra alma aparece nos escritos sagrados, ela se refere a um ser vivente, a uma alma vivente, ou seja, alguém que está vivo. E sabe qual é um dos maiores enganos no nosso dia? Nós já falamos aqui de alguns enganos, de ensinamentos que os mandamentos de Deus foram anulados, ensinamentos de que o sábado foi trocado pelo domingo. Se você não assistiu esse vídeo, volte lá e assiste ele para você entender. Todas as passagens estão colocadas ali para você. Mas nesses últimos dias existe outro engano muito poderoso que vai deixar muitas pessoas de fora do céu. É na crença da imortalidade da alma. Ou seja, que quem morreu continua vivo em algum lugar. É por isso que eu fiz questão de abrir essa passagem de Ezequiel, capítulo 18, verso 20, que diz que a alma que pecar, essa morrerá. Porque a palavra alma na Bíblia significa um ser vivente, como eu já falei, um ser vivo. Mas alguém, né, durante muitos anos no passado de engano, esses enganos têm chegado até os nossos dias, tem pregado que alma é como se fosse uma entidade, algo que sai de dentro do nosso corpo e fica pairando por aí, ou que vai para o céu, ou que vai para o inferno. Mas alma significa um ser vivo, alma vivente. Olha o que vai dizer lá em Gênesis capítulo 2, verso 7. Diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Preste atenção, o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Tá? E o que Deus fez? Soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Deus chegou ali e fez assim, ó. E o fôlego entrou e o homem passou a ser alma vivente. Agora vamos ler o que diz lá em Salmos 146, verso 3 e 4. Olha o que diz lá. Diz assim: sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Nós vimos aí no verso anterior que Deus soprou. Agora o salmista vai dizer aqui, ó, sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Sabe qual é a principal tradução também de espírito nas escrituras sagradas? É fôlego de vida. Exatamente aquilo que Deus fez no início, soprou o fôlego de vida. Agora Deus tira o fôlego de vida e eles tornam ao pó. E o salmista ele termina dizendo assim, ó, nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. O que é desígnio? Você já parou para pensar sobre essa palavra desígnio? Desígnio é a ideia de realizar algo. Ou seja, quem morreu não pode realizar mais nada. Desígnio é a intenção de fazer alguma coisa. Quem morreu não tem mais intenção. A intenção desceu à sepultura com ele. Desígnio também significa propósito, vontade, ou seja, todas as suas vontades, todos os seus propósitos morreram com essa pessoa. Ou seja, quem morreu deixou de existir. Vamos ver o que diz lá no Salmo 104? É só você voltar um pouco aí. Olha o que diz no Salmo 104. Diz bem assim, ó. Salmo 104, a partir do verso
27 até o verso 29. Olha o que diz aí. Todos esperam de ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Agora preste atenção. Se oculta o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Foi aquilo que eu falei para vocês. Meu espírito é respiração, é o fôlego de vida. E aqui na tradução vem dizendo, se eles cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Preste atenção numa coisa que eu vou dizer para vocês. Uma criança, quando ela está no ventre da sua mãe, quem é que respira por ela? A criança respira por si mesma ou é a mãe que está respirando por essa criança? É a mãe que respira por essa criança, porque a mãe, ao tomar o fôlego de vida, esse oxigênio, eles percorrem todo o seu corpo, atravessa ali o cordão umbilical e alimenta aquela criança com fôlego de vida, ou com tudo que ela precisa. Olha que legal. Quando essa criança ela é tirada do ventre da mãe, o que o médico faz com o cordão umbilical? Ele precisa cortar. E muitas vezes o médico precisa dar um tapinha no bumbum da criança para a criança fazer o quê? Nesse mesmo momento, o seu pulmãozinho começa a trabalhar. Ela começa a exercitar o seu pulmão. Nesse momento, Deus ali derrama um dom especial sobre a vida dessa criança. O fôlego de vida. A mesma coisa que Deus fez com Adão lá no Éden, quando ele criou o homem. Olha que maravilhoso. Mas quando uma pessoa morre, o que acontece com ela? Ela dá o seu último suspiro. Ela, a vida toda, ela teve o fôlego de vida. Agora ela vai dar o seu último suspiro, ela vai fazer assim, ó. E ela descansa no Senhor. Agora, vamos abrir Salmos 115, lá no verso 17, e nós vamos abrir outras passagens aqui importantes para ver o que os antigos homens de Deus pensavam a respeito da morte. O que era a morte para eles. Vamos ali, só correr um pouco para frente. Salmo 115. 115, verso 17. Olha o que o salmista diz aí. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Agora, para pensar comigo. Se os mortos estão lá no céu, eles estariam louvando a quem? Ao Senhor. Mas o salmista diz aqui que os mortos não louvam ao Senhor. Sabe por quê? Porque eles não se encontram no céu em nem lugar nenhum. Eles simplesmente deixaram de existir. Olha o pensamento do homem mais sábio em relação à morte. Gente, a gente está falando aqui do homem mais sábio que já existiu sobre a face da terra. Atenta para isso. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, do verso 4 ao verso 6. Olha o que diz aí. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Preste atenção, a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram, para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Se quem morreu estivesse existindo em algum lugar, ele tem sentimentos. Ele deve ter amor. Ou se foi uma pessoa muito ruim, deve carregar ódio no seu coração. Deve carregar inveja. Mas aqui diz o quê? O grande sábio Salomão. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Quem morre deixa de existir. Sai o fôlego de vida e eles tornam o pó.
Acabou. Mas não para por aí não. Vamos voltar ali antes do livro de Salmos. Olha o que Jó vai falar também sobre os mortos. Jó, capítulo 7. Abriu aí? Verso 9 e 10. Olha o que diz. Tal como as nuvens se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Jó compara a quem morreu como uma nuvem que se desfez. Ela veio, mas se desfez completamente. E ele acrescenta outra coisa aqui, ó. Aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Então, quem está lá na sepultura não pode ir para lugar nenhum. Não pode sair dali para lugar nenhum. Sabe por quê? Porque simplesmente deixaram de existir. É esse pensamento que Jó ele quer passar para cada um de nós. E no verso 10, ele vai terminar esse pensamento, essa conclusão, dizendo: nunca mais tornará a sua casa. Então, quem são essas pessoas, esses falecidos, esses mortos, que têm aparecido aí para pessoas? A gente vê isso muito no meio de pessoas famosas, voltando ali para os seus entes queridos, para os seus amigos. Quem são eles? Você já se fez essa pergunta? Lembra quando a gente falou ali no início sobre Apocalipse capítulo 12, na grande batalha que houve no céu? Quem é que foi expulso do céu? Satanás e a terça parte dos anjos. E esses anjos são os demônios que assolam toda a terra com seus enganos. É eles que se travestem como se fosse esses familiares, esses amigos, estão enganando essas pessoas. E, infelizmente, essas pessoas estão acreditando nesses espíritos de demônios. Lembra o que a gente leu lá no livro de 2 Coríntios, de Mateus, de Tessalonicenses, nos advertindo que Satanás se transfiguraria em anjo de luz e seus ministros em ministros de justiça? Onde Jesus Cristo fala que Satanás operaria grandes sinais em prodígios, enganaria, se possível, os próprios escolhidos de Deus. Onde Paulo diz que Satanás agiria com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Então a gente precisa atentar a isso. Porque quem morreu deixou de existir. Aí você tem que fazer a pergunta: quem são essas pessoas? Satanás foi expulso com quantos anjos do céu? A terça parte dos anjos. Gente, são muitos demônios se passando por pessoas mortas e enganando. E você sabe o que esses demônios vão fazer? Travestidos de entes queridos, de familiares, de amigos. Eles vão contradizer a palavra de Deus. Eles vão dizer que realmente Deus mudou o sábado para o domingo. Eles realmente vão dizer que os mandamentos de Deus não são mais precisos ser guardados. E muitas outras mentiras que não vão estar de acordo com a palavra de Deus. Então você tem que atentar para essa questão, onde nós precisamos nos agarrar à palavra de Deus. O salmista, lá no Salmo 49, ele vai trazer um pouco essa ideia da condição dos mortos. Mas eu quero ler com você a partir ali do verso 12. No verso 12 diz assim, ó: todavia um homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Então o salmista fala aqui que nós somos como os animais. Assim como os animais perecem, deixam de existir, nós também deixamos de existir. E ele fala lá no versículo agora 14: como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Não tem para onde correr. Aí não para por aí. A gente vai seguir lendo o verso 17 que diz assim, ó: pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Não adianta, porque tudo pereceu, está tudo ali no buraco, está tudo ali na sepultura.
Quando alguém morre, simplesmente ela deixa de existir. Vamos ver o que diz Eclesiastes, porque o grande sábio Salomão ele vai falar a mesma coisa que o salmista diz aqui, no capítulo 3, Eclesiastes, capítulo 3, verso 19, ele diz assim, ó: porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Está vendo a tradução aqui de novo como fôlego de vida? E nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Então, quando nós passamos a existir, Deus, Ele nos dá o fôlego de vida, mas quando nós morremos, esse fôlego de vida, ele sai. É isso que a palavra de Deus quer dizer. E o que sucede aos homens, também sucede aos animais. Todos têm o mesmo destino. No Salmo 6, verso 5, gente, são muitas passagens na Bíblia que falam sobre essa questão. A gente só vai ser enganado se a gente se permitir ser enganado, porque Deus é muito claro a respeito disso. Olha o que diz o salmista, no capítulo 6, no verso 5. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Quando a gente morre, como eu já disse, perecem todos os nossos desígnios. A palavra de Deus diz isso, né? No sepulcro, quem te louvará? Não existe ninguém louvando a Deus no céu, nem ninguém sofrendo num lugar onde está pegando fogo. Porque no momento, essas pessoas estão ali em um estado como elas deixassem de existir, como se elas estivessem dormindo. A gente sabe que quem está dormindo, está muito cansado, vai dormir. Quando abre os olhos já amanheceu o dia e a gente não sabe o que aconteceu durante a noite. Esse é o estado dos mortos. Isaías, capítulo 26, olha o que o profeta Isaías vai falar para a gente. Verso 14, olha o que ele diz para a gente aí. Mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam, por isso os castigastes e destruístes, e lhes fizeste perecer toda a memória. Quem morre perde toda a sua memória. Amor, ódio, inveja, tudo perece, pensamento, tudo perece com quem morreu. Você vê que esse é um pensamento geral dos escritores da Sagrada Escritura. Mas não para por aí. Lá no verso 19, do capítulo 26 de Isaías, olha o que ele vai escrever aqui. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, habitam no pó, eles estão lá no pó, deixaram de existir, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Então qual era a certeza que Isaías tinha? Que quem morreu deixou de existir, mas que um dia Deus se levantaria e ressuscitaria ele do pó da terra. Essa é a certeza que os profetas tinham na sua vida da ressurreição. O dia da ressurreição que vai acontecer naquele grandioso dia quando Jesus Cristo vier nos buscar e nos tirar desse mundo. E existem muitas passagens que vão falar sobre isso. Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, olha que maravilhoso essa passagem. Tudo que eu estou falando aqui é para que você não perca a sua esperança, mas que você carregue essa verdadeira esperança, que é a certeza da ressurreição. 1 Tessalonicenses, tá?
capítulo 4, verso 16. Olha o que ele vai dizer aí. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Era essa certeza que Paulo também tinha da ressurreição dos mortos. Paulo também tinha essa certeza na sua vida. Agora eu quero que você pare para meditar uma coisa comigo. Se os mortos já estão no céu, para que Jesus Cristo vai vir ressuscitar os mortos aqui na terra? Você está vendo que uma coisa não cabe na outra? Se já está todo mundo no céu, Jesus Cristo não precisaria vir aqui ressuscitar os mortos. João capítulo 6, é nosso Senhor Jesus Cristo quem fala aqui, ó, João capítulo 6. Preste atenção nas palavras de Jesus. Capítulo 6, verso 40. Olha o que Jesus Cristo fala aqui. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E Jesus Cristo acrescenta, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que maravilhoso, é Jesus Cristo quem está falando isso. Ele vai nos ressuscitar no último dia, naquele grandioso dia onde ele virá com todo o poder e muita glória, cercado de todos os seus anjos. Mas não para por aí. Aqui, se você voltar um pouquinho, no capítulo 5, João capítulo 5, verso 28, diz assim, ó, não vos maravilheis, isso é Jesus Cristo falando, gente, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os mortos se acham onde? Nos túmulos. E ali no túmulo, eles, ao ouvirem a voz de Jesus Cristo na ressurreição, eles sairão do túmulo. E no verso 29, vai dizer assim, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então nós vemos aqui dois tipos de pessoas sendo ressuscitadas. Os que fizeram o bem vão ser ressuscitados para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito o mal vão ressuscitar para serem destruídos completamente. E isso vai ser falado lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 6, onde João ele vai dizer, bem-aventurado os que fazem parte da primeira ressurreição. Abre lá sua Bíblia, Apocalipse capítulo 20, verso 6. Bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição. A primeira ressurreição ela acontece na vinda de Jesus Cristo. Ele vai levar a gente para o céu. No céu nós vamos morar com ele durante 1000 anos. Depois de 1000 anos, a cidade santa ela vai descer sobre a terra. E nesse momento, os ímpios eles ressuscitarão para serem destruídos pelo fogo consumidor. É isso que a palavra de Deus ensina para a gente. E como eu disse, é interessante que a morte também ele é tratada como um sono. Paulo ele vai tratar a morte como um sono. Jesus Cristo vai tratar a morte como um sono, como alguém estivesse dormindo. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos abrir 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Verso 51 em diante, olha o que Paulo escreveu. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Tá vendo o que Paulo fala aqui? Ele diz assim, ó, digo um mistério para vocês, nem todos dormiremos.
Muitos vão estar dormindo na vinda de Jesus Cristo, ou seja, vão estar mortos, mas muitos justos, assim como ímpios, estarão vivos na vinda de Jesus Cristo. Mas os que morreram em Cristo ressuscitarão. Os vivos justos, aqueles que praticam a justiça de Deus, esses serão transformados no abrir e fechar dos olhos. Então você percebe que Paulo tratava a morte como alguém que estivesse dormindo. Você lembra da história de Lázaro, quando Lázaro ele falece? Está lá em João capítulo 11, essa história do falecimento de Lázaro. Do verso 11 ao 13, diz assim: Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus Cristo tratava a morte também como um sono, alguém que está adormecido. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. E lá no verso 24, diz assim, ó: Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Marta falou isso para Jesus Cristo porque era esse ensinamento que eles tinham em sua época. Não de que alguém morre e vai para algum lugar, o céu, o inferno, fica pairando por aí, mas que morreu, deixou de existir e que só seria ressuscitado naquele maravilhoso dia. Porque preste atenção, olha o que Marta diz. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Porque na morte ela sabia que ele deixou de existir. Mas ela tinha essa esperança de que Lázaro um dia ressuscitaria. Mas disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? E ela respondeu: Sim, Senhor. Então, só o que a gente precisa fazer é crer no Senhor Jesus Cristo. Mas lembra, a palavra crer, ela está ligada à palavra emuná no hebraico, que é confiar, é ser fiel, é obedecer a Deus, andar nos seus caminhos. Então, se nós formos fiéis a Jesus, naquele maravilhoso dia, Ele vai nos ressuscitar, porque Ele é a vida. Ele mesmo ressuscitou dentre os mortos. Ele venceu a morte. E através dele, nós seremos mais do que vencedores também. Olha, que bênção maravilhosa, que presente maravilhoso. Jesus Cristo, Ele é a ressurreição e a vida. E em Jesus Cristo nós temos a vida eterna. E em 1 Timóteo, para a gente fechar esse pensamento, 1 Timóteo, lá no capítulo 6, no verso 16, Paulo ele vai dizer assim: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. O único que é imortal é Deus. Ele é o único imortal. Todos nós somos mortais. Todos nós somos como o pó. E para o pó nós voltaremos. Então, essa crença da imortalidade da alma é um dos grandes enganos nos nossos dias. E você precisa ficar atento a isso. O mesmo engano que Satanás usou com Eva lá no Jardim do Éden, vocês lembram? Quando Deus falou para Eva assim, e para Adão: vocês podem comer de toda a árvore, mas na árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não toquem nela. Porque se vocês comerem dessa árvore, certamente vocês morrerão. Mas sabe,
O que Lúcifer disse para ela? Não, você não vai morrer não. É que ele está com medo, né? Porque você vai ser conhecedora do bem e do mal. E hoje Eva não se encontra mais no nosso meio, nem Adão. Mas eles se arrependeram do pecado que cometeram. E naquele maravilhoso dia, quando Jesus Cristo vier com poder e muita glória, Adão e Eva serão ressuscitados. Porque a partir dali, eles passaram a crer na palavra de Deus, a serem fiéis na palavra de Deus, a viverem de acordo com a vontade de Deus. Deus te abençoe grandemente. Espero que você tenha compreendido tudo o que foi falado aqui até agora. Porque é meu desejo te ver lá no céu. Eu quero estar no céu com você. Assim como eu quero estar no céu, eu também quero que você esteja lá. Mas para isso precisamos confiar na palavra de Deus. Precisamos nos agarrar à palavra de Deus como nunca fizemos antes. Lembre da palavra de Jesus. Examinais as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna. Deus te abençoe grandemente e abençoe toda a sua família. Esse é um desejo sincero do meu coração, como eu sempre digo aqui. Deus te ama e eu também. E até o próximo vídeo, tá bom?